Então nós vamos fazer a nossa oração e pegar a palavra para contar. Então já vamos sentindo a paz do ambiente, essa energia gostosa, dos mentores, das nossas energias que somadas nos trazem essa paz, essa harmonia, a certeza que cada um de nós está em busca do melhor. O melhor para a sua própria evolução, do amor a si, do amor ao próximo e do amor a Deus. E como somos gratos, Pai amado, por esse momento. Gratos por nos permitir esse reencontro. Gratos por estarmos nesse estágio da nossa evolução e nesse momento estarmos em paz, em harmonia. E estamos aqui, Senhor, acolhendo as vossas bênçãos mais uma vez. Obrigada, Jesus, querido amigo. Obrigada por nos acompanhar, por nos adotar, por estar conosco incondicionalmente. Aos queridos mentores dessa casa, aos nossos mentores em particular, nossos anjos guardiães, também a nossa eterna gratidão. E em vossos nomes, por muita alegria em nossas almas, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Rita, e que ela possa sentir durante toda a sua palestra a bênção da paz, da serenidade, do nosso amor e do nosso respeito. Abençoe, ampare e ilumine. Agradecemos ao seu Pai que está aqui mais uma vez conosco, e assim, em vossos nomes, nós vamos iniciar o nosso encontro dessa noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal e da prática de todo o mal. Vós o podeis, Senhor, porque vosso é o reino, o poder, a glória, a ternura, a compaixão, a misericórdia, a todos. Lívia, agradecendo aos amigos o convite que nos foi feito e agradecendo a Jesus a orientação que dá à nossa vida através da doutrina espírita, nós desejamos que essa seja uma boa noite, como todas são, com certeza. Mas toda noite em que nós temos a oportunidade de reflexionar em torno da importância de ter um Consolador que norteia os nossos passos e nos orienta, é sem dúvida para nós uma noite especial. Porque se nós tivéssemos tantos rumos a tomar, mas não soubéssemos o caminho certo, a estrada seria mais difícil. E se nós tivéssemos inúmeras possibilidades sem nos darmos conta disso, seria muito mais difícil para nós. E é com esse propósito, então, que nós gostaríamos nessa noite de fazer uma reflexão breve, embora valiosa para todos, em torno da importância de nós estudarmos Kardec para reencontrar Jesus. Então a temática da noite é essa, estudando Kardec e reencontrando Jesus. E para que nós possamos chegar ao objetivo maior dessa reflexão, nós vamos voltar um pouco ao passado, ao sabor das emoções pessoais, recorrendo aos condutores da nossa jornada que vieram por missão atribuída por Jesus a eles, direcionar os nossos passos, revitalizar em nós o que nós temos de melhor. Nós recorremos então a Emmanuel para rever uma passagem do passado que nos ajuda a pensar o presente. Então nós vamos ver que naqueles dias do passado, os tempos apostólicos, logo que Jesus já tinha voltado para o mundo maior, os discípulos que o viram e que o amaram e que tiveram ensejo de ter um norteamento seguro para a sua existência, prosseguiram levando a sua mensagem por onde iam. E aqueles que conheceram Jesus através desses discípulos também procederam assim. E é assim então que nós vamos ver dois amigos, fiéis companheiros de jornada, viajando de uma cidadezinha para outra. É certo que nós temos que lembrar que as viagens não são como as nossas, não eram como as nossas são. Viagens difíceis, morosas. Quando podiam, no lombo de animais,
Mas como eram pessoas modestas, simples, eles viajavam mesmo a pé. Mas para eles nada era impedimento para a jornada que eles tinham que empreender. Porque eles tinham um rumo certo, tinham um objetivo certo, tinham um mestre que os conduzia, tinham uma finalidade maior. Então nós estamos nos referindo a dois amigos que depois de excursionarem por uma grande região levando Jesus, eles então sentiram que já era momento de ir para outra localidade. E eles viajavam então da cidadezinha de Perge em direção a Antioquia de Pisídia. Um deles não teve ensejo de conhecer Jesus pessoalmente, não viu Jesus, conheceu Jesus através dos discípulos. Outro teve ensejo de ver Jesus com os próprios olhos. E tamanho foi o impacto do encontro com o Cristo que ele caiu de joelhos à estrada de Damasco ao sol do meio-dia. Ele vinha de uma história um pouco difícil. Amava a lei de Deus através de Moisés. Amava os princípios de um roteiro justo, de uma história feliz. Mas ele não podia conceber que o Messias que a sua raça esperava tivesse sido um homem simples que convivia com o povo, a gente mais simples daquele lugar. Ele não podia conceber que o anjo do Altíssimo que viria ter com os homens seria um homem que se confundia com a massa simples, com a multidão. Então ele perseguia Jesus, porque não podia admitir que um carpinteiro modesto que morreu na cruz fosse o emissário celeste. Mas acontece que como seu coração era um coração que era um vaso de bênçãos prediletas. Estava equivocado no momento, mas tinha a pureza de viver o ideal da fé. Jesus o convocaria em algum momento para viver a mensagem com a mesma fidelidade estoica e heróica do passado. E é assim que um dia, indo perseguir aqueles que viviam com Jesus e com Jesus vem pessoalmente ter com ele e o chama de fato a uma mudança de proposta. Então nós estamos falando de Paulo de Tarso e do seu companheiro de ideal, Barnabé. E eles vinham então levando Jesus na palavra, na proposta, na vivência, na emoção. Mas quando eles já seguiam em direção à Antioquia de Pisídia, eles viram que os caminhos já não eram mais os mesmos. Antes, algumas estradas favoreciam o percurso, mas ali eram estradas íngremes, agrestes, roteiros difíceis, vales que eles tinham que vencer, colinas a subir. E eles já não tinham mais o conforto de um lar amigo para perguntar. E empreendendo então a viagem, o entardecer chega e eles precisavam passar a noite. Mas onde passar a noite? Eles só tinham o seio da natureza. Mas como Paulo tinha essa têmpera que nos impressiona até hoje, uma têmpera desbravadora, uma têmpera de segurança, uma têmpera que o levava a viver essa proposta com a absoluta segurança de que Jesus era mesmo o caminho, era a verdade, por isso mesmo era a vida plena. Ele então procura com Barnabé algum lugar que pudesse funcionar para eles como um abrigo naquela noite. E assim encontram então uma pequena caverna, uma gruta, onde eles se colocam para passar a noite. Mas chegando ali, a estrada já tinha sido difícil, ainda tinha que vencer um pouco de chão para chegar nos outros dias ao destino. Mas eles estavam com o corpo cansado, ao quebrado da viagem, mas o coração robustecido pela fé. Como era grata a jornada por Jesus! Valia a pena os pedroços do caminho, o sol a pino da estrada, valia a pena as incompreensões, porque Jesus estava sempre lado a lado com eles. Era a força que os vitalizava, era o entusiasmo que os renovava, era a segurança de que valia a pena levar Jesus onde estivessem. E Paulo achava que ele tinha o compromisso de levar Jesus, porque ele conheceu Jesus pessoalmente numa hora de anos. E ele entendia que Jesus era o maior tesouro que Deus havia enviado aos homens. A maior demonstração de amor de Deus para os homens era a chegada de Jesus. E retardar em levar Jesus para o coração de quem não o conhecia significava retardar a felicidade dos homens. Por isso ele ia com segurança onde fosse. E entrando então na gruta, os dois, cansados, estavam fortalecidos na fé. E quando se preparam para fazer o repasso da noite, com os pães de cevada, depondo as capas do canto, a luz de uma tocha que o azeite incendiava, eles então vão comentar a alegria de conhecer Jesus. E Barnabé, muito feliz, vai dizer: veja, Paulo, como é grata a experiência de seguir com Jesus. Eu tenho comigo que Jesus é o maior tesouro que nós temos. Por isso, pertencer a Ele, tê-lo conosco, significa ter diretriz certa nas estradas da vida. E Paulo, com aquela têmpera, aquela certeza, com aquela dedicação integral, vai concordar com Barnabé, dizendo: veja, Barnabé, eu também penso que Jesus é o príncipe celeste. E o seu reinado de amor, quando se instaurar entre os homens,
vai fazer uma revolução emocional, existencial para as criaturas. E ninguém que encontrar Jesus vai passar carência de nada. Mas quando eles estavam nesse diálogo, entretecendo as suas próprias considerações sobre esse mestre de amor em comum, eles vão ser surpreendidos por uma visita diferente. Porque passando por ali 2 malfeitores, que ouviram alguém dizer de um príncipe especial, de um reinado que se implantava e de um tesouro, eles que estavam cobiçosos pelos bens alheios, acreditando que esse era o destino da sua existência, penetram então aquela gruta e armados, com os punhais em mãos, vão dizer para os 2: nós ouvimos dizer que vocês falavam de um príncipe especial, de um reinado especial, de um tesouro especial, e nós queremos saber que tesouro é esse. Barnabé trêmulo, assustado, ante a possibilidade de ver a própria vida sofrendo prejuízos, se aquieta inseguro, mas Paulo, com aquela têmpera imbatível, vai olhar para Barnabé e, sorrindo, vai dizer: realmente, meus amigos, nós falamos mesmo de um príncipe que está implantando um reinado especial. E o seu roteiro é um roteiro de segurança, que carência nenhuma mais consegue sobreviver quando este rei, quando este príncipe instaura as suas bases. E nós então sabemos que quem encontra esse tesouro não passa carência nenhuma. E eles, ávidos, acreditando estar de posse de um tesouro material, vê que Barnabé tinha às mãos alguns pergaminhos. E crendo que aqueles pergaminhos eram o mapa do tesouro, vão pedir a Barnabé e a Paulo que dessem a eles o mapa da mina, o mapa do tesouro. E Barnabé então, também sofrido, pega as anotações, que eram as primeiras anotações sobre Jesus, as anotações que Mateus com muito carinho havia feito naqueles dias, que eram os dias subsequentes à crucificação. Ele pega as anotações, dá aos malfeitores, que além de levar as anotações, levam os pães, as capas, apagam as tochas e saem. E os 2 permanecem no silêncio da noite, agredidos pela fúria do mal. Mas naquela hora, Barnabé, então preocupado, começa no silêncio da noite dialogar com Paulo e dizer: veja, Paulo, eles levaram tudo que nós tínhamos. Nós que já temos tão pouco, estamos privados de tudo. Como nós vamos fazer para empreender a jornada quando nós tivermos que seguir? Não me dói que nós tenhamos perdido os pães que seriam a nossa guarnição. Nem lamento as capas que não teremos mais. Mas um lamento eu tenho, profundamente eles levaram o Evangelho de Jesus. E nós vamos seguir viagem, vamos levar Jesus conosco. E embora as nossas emoções, a nossa mente tenha registrado tudo do Mestre, vai haver um momento em que nós teremos necessidade de voltar àquelas anotações. E como nós faremos se nós já não temos conosco as anotações de Levi? Mas Paulo, com uma presença de espírito incrível, vai tranquilizar Barnabé. Primeiro ele vai dizer assim: veja, Barnabé, o Senhor tem nos dado ensejo de falar a corações que anseiam por Ele. E hoje Ele nos chamou a um serviço diferente, porque Ele nos deu ensejo de falar a corações que sequer estavam preocupados com isso. E nós podemos falar a corações com grandes necessidades espirituais. Quanto ao alimento, não te preocupes, o Senhor nos proverá. Nas estradas que nós vamos empreender devem ter árvores cujos frutos poderão nos servir. E Deus então nos mostrará o caminho. Mas quanto ao Evangelho, não te preocupes. E Barnabé, que não entendeu o que isso queria dizer, embora confiasse no amigo, viu quando o amigo desabotoou a túnica e, removendo as dobras da túnica, retirou um outro pergaminho. E quando aquele pergaminho é retirado, então Paulo, mostrando a Barnabé, vai dizer: veja, Barnabé, o Evangelho está aqui. Eu o trago comigo bem próximo do coração. É um presente de Gamaliel, meu mestre do passado. Foi dado a ele por Simão Pedro quando da primeira viagem à casa do caminho. E que ele me deu com carinho quando soube da minha entrega a Jesus. E eu trago ele sempre comigo dentro do coração. Por isso devo dizer, não nos preocupemos com a jornada, porque nós temos o Evangelho conosco. E quando tivermos necessidade de nos debruçarmos de novo, para nos dessedentarmos nessa fonte, Ele estará conosco e nós empreenderemos viagens sob a proteção de Jesus. Mas é preciso ter em mente mesmo que o Evangelho é um tesouro. Eu também tenho comigo, Barnabé, que nós poderíamos nos ver privados de muitas coisas, se fosse o caso. Mas nenhuma carência seria para nós mais doída se Jesus não estivesse ao nosso lado.
Mas como nós temos Jesus conosco, nós seguiremos em paz e tranquilizados. Os dois então adormeceram para no dia seguinte descer de novo os vales, passar os rios e chegar à cidade vizinha, prosseguindo nesse itinerário de amor que era de levar o mestre incomparável para corações que tinham sede dele, como nós também temos nesses dias. Aqueles dois amigos teceram considerações ali quando estavam sozinhos, mas o mesmo eles fizeram quando visitaram os lares amigos que serviram de berço para as primeiras igrejas do Evangelho. Quando também divulgaram aquele tesouro nas praças. Na Acrópole, mais tarde, Paulo vai visitar Atenas. Depois vai representar Jesus diante do imperador ao fim da sua vida. Mas passa de um lado para outro, levando esse tesouro que estava consigo. Mas o tesouro que Paulo trazia perto do coração. Séculos depois, quando nós nos debruçamos sobre esse episódio e tentamos rever a emoção daquela hora, nós entendemos que Paulo já trazia consigo, dentro do coração, o tesouro. É certo que o mimo de ter as anotações em pergaminho era um mimo grato que Gamaliel tinha dado para ele, mas o que estava no papel já estava dentro dele, e foi essa assimilação do Evangelho que permitiu que ele seguisse por onde fosse, levando o Evangelho. E nós poderíamos prosseguir falando de Paulo, cuja história é sabida porque Emmanuel veio com Chico Xavier trazê-la para nós. Mas nessa noite bastaria tão só reflexionar sobre esse episódio e nos perguntarmos mais o que é o Evangelho então. Se é um tesouro, o que é o Evangelho? Nós temos que nos perguntar nessa noite. Alguns talvez dissessem é o livro mais vendido na humanidade dos dias atuais. Talvez outros dissessem é a história de Jesus e depois dos seus discípulos nos Atos dos Apóstolos. Talvez outros, numa outra visão, dissessem foram 4 amigos que, conhecendo o mestre, relataram a história desse mestre. Mas se nós fôssemos pensar numa perspectiva mais profunda, nós então diríamos por nossa vez o Evangelho é a carta de libertação do homem, libertação dos seus males, das dores e dos pesares, das suas fragilidades, porque o Evangelho é um roteiro justo para todas as horas da vida. Quando nós mergulhamos no pensamento no Evangelho, o que é que nós encontramos? Um homem admirável, confundido com o povo, vindo dos esplendores celestes, se ocultar na veste de um rabi, que assim era chamado porque a gente simples via nele o mestre. Mas era o mestre que andava descalço, com a veste simples tecida na roca materna, confundido com o povo, nos trajes do próprio corpo, no jeito de comer, de se vestir e de falar. Mas era o mestre que, ao falar com alguém, direcionava a vida para a vida inteira. Era o mestre que mostrava o caminho naquela hora e depois daquela hora. Era o mestre que era capaz de ver as fúrias do coração e abrandá-las, quanto era capaz de ver os desafios sociais e nortear aqueles rumos. Era o mestre que mostrava como viver bem consigo, como viver bem com o outro, como viver bem além. Então nós encontramos um homem falando que era tempo de amar, que já não era mais tempo de nós nos posicionarmos como patrícios e plebeus, mas nos posicionarmos como irmãos de existência. Era um homem que em tempos de guerra vinha dizer que era tempo de perdão, o perdão da guerra diminuta que acontecia no dia a dia, quanto o perdão da guerra maior que estava lá no Império. Era um homem que, vendo a opressão de uns, vinha dizer para os mais fortes que era hora de olhar os seus irmãos. Quando era hora de dizer para os mais fracos, é hora de crescer em valores, assumir as rédeas da existência, seguir, procurar o rumo certo, o destino, o orgulho. Então nós encontramos em Jesus o exemplo de como nós nos posicionaríamos em todos os dias do caminho, de modo então que nós vamos dizer o Evangelho é a carta do alto nos ensinando a viver. Passaram tantos séculos depois de Paulo e Barnabé, depois de Tiago, João e Pedro, depois de tantos amigos que vieram, mas aqueles que assimilaram o Evangelho em algum tempo deram mostras de que não era mais possível viver da mesma maneira. Então assim foi com Paulo. Antes de Jesus, ele era um jovem candidato a assumir o maior posto da sua época, no Sinédrio. Mas com Jesus ele era apenas um homem disputando a alegria de ser melhor. Ele era apenas o homem disputando a alegria de ser irmão de todos. Ele era o homem disputando a alegria de viver conscientemente a vida que ele estava vivendo na terra.
Depois dele, quantos se sentiram tocados por Jesus? Se nós fôssemos compilar os episódios da história, nós encontraríamos inúmeros corações que deram mostras de que viver com Jesus era uma coisa e viver sem ele era outra. Mas se nós fôssemos ver um desses corações, nós iríamos ver aquele homem lá de Assis, na Itália, franzino, querendo ser um cavaleiro, como eram os jovens da sua estirpe, filho de uma das famílias que era das mais abastadas da época, com um destino que talvez fosse glorioso do ponto de vista material. Mas um dia, visitando a igrejinha de São Damião, que estava em ruínas, ali na sua Assis, ele que também tinha sede de uma vida diferente, penetrando aquele local de orações, também vai fazer as suas súplicas. Enquanto se detém por um pouco a pensar na existência, no programa existencial de todos nós, ele também tem um encontro com o mestre Galileu, que vai chamá-lo a assumir as rédeas da existência num padrão diferente do que ele tinha pensado. E ele então vai ouvir, nos refúgios do ser, a voz que ecoou no passado dizendo: Francisco, restaura a minha igreja. Aqueles eram dias diferentes, dias de guerra, também de expoliação, também dias de desilusão, mas também eram dias de amor, para quem tinha sentido Jesus. O prédio de fora ruía, a igrejinha de São Damião sofria a inclemência do tempo, precisava de reparação. E ele, olhando o que era o tempo da gente modesta do seu próprio burgo, vai entender que era preciso restaurar aquele prédio para que as pessoas pudessem encontrar Jesus. E tendo recursos, vai restaurar a igreja, acreditando que assim ele atendia o pedido de Jesus. Mas ocorre que a restauração de fora não impedia que Jesus voltasse a proclamar o Senhor disse. E de novo vai dizer: Francisco, restaura a minha igreja. E ele então entende que a proposta do Cristo tinha um sentido diferente. Ele tinha entendido de um modo, mas o sentido era outro. Como entender o chamado do Cristo? É então que ele sente que Jesus o conclamava a refundar as bases do encontro com o Mestre, porque a igreja, nos termos antigos, gregos, queria dizer encontro, reunião. Então ele vai dizer, percebendo que Jesus o chamava a não só restaurar pilares de fora que o tempo inevitavelmente iria ruir algum dia, mas lançar de novo os fundamentos do passado que deveriam viver muito bem no presente para que o homem fosse feliz. Então ele sente que a fala do Cristo ecoa dentro dele dizendo: Francisco, restaura a minha igreja. E ele vai entender: quais pilares, Senhor? Talvez ele tenha perguntado, porque nós perguntaríamos. E ele deve ter perguntado a Jesus: quais pilares? E sentiu dentro de si a resposta: Francisco, restaura o pilar do amor. Restaura o pilar da mansuetude. Restaura de novo as bases do perdão. Ergue os alicerces da fé genuína e verdadeira. Lança de novo as bases da fraternidade. Convoca o povo a ser justo, a ser correto, a ser generoso. Mas lança de novo os alicerces onde o reino de Deus serão erguidos, porque são alicerces que estão dentro do homem. E ele, precisando enfrentar agora o olhar da sua própria família, que o pretendia para uma coisa, mas agora ele queria ser apenas o homem de bem que ele era, ele vai decidir então que ele precisava escolher entre milhões de caminhos qual caminho ele queria seguir. Mas antes de ouvir Jesus, a proposta podia ser uma: mas depois do Cristo, como esquecer aqueles olhos divinais? Depois do Cristo, como esquecer aquela voz encantadora? Depois do Cristo, como esquecer a proposta que seguia definindo rumos? Então ele sente que ele não podia mais ser Francesco Bernardoni, agora ele era Francisco de Jesus. E quando o pai, que destinava para ele a fortuna de família, que o queria como seguidor do próprio comércio, de tecidos caros, vai exigir que ele faça a escolha, ele certamente deve ter sofrido imensamente em ter que dizer para o pai que ele amava o pai, mas não podia esquecer Jesus. E entre um caminho e outro ele fica como o rumo certo do Evangelho, porque ele sabia que mais tarde o pai voltaria ao rumo justo que ele já encontrava. E é então que ele vai se despir das tradições do seu tempo e escolhe ser apenas Francisco de Assis, Francisco de todos, a ser um Francisco Bernardoni. E naquela
hora, então, nós podemos pensar, mas o que aconteceu com aquele homem? O que foi que definiu essa vida, o que deu um novo rumo, o que o fez capaz de renunciar às honrarias de um minuto para que o amor pudesse ser difundido, para que o reinado da paz pudesse ser de novo cantado, para que os homens encontrassem de novo um modelo de justiça e de ternura. E nós então somos levados a responder, ele apenas encontrou Jesus. O Evangelho naquela hora foi para ele o rumo certo. E como chamado, a missão, a proposta que ele trazia era aquela. Ele pôde vivê-la com desenvoltura, como Paulo. E nós podemos dizer, depois de Jesus, foi o irmão que melhor se identificou com os fundamentos do Evangelho. A ponto de nós hoje, passados 800 anos, olharmos para trás e dizendo como pôde um homem franzino, frágil na contextura do corpo, mas robusto na constituição da alma, andar entre as pessoas como fosse um seu igual, ir ali nas ruínas da Úmbria, pegar os leprosos e aconchegar nos braços como se fossem os filhos do seu coração. Que força foi essa que deu a esse homem condições de transitar de um ponto para outro como se fosse apenas um cantor das minhas. Foi Jesus que esteve com ele. Então naquela hora nós podemos dizer, ele conseguiu restaurar os pilares do Evangelho, porque ele assimilou a proposta do Evangelho. E quem seguiu as pegadas que ele deixou naqueles dias ou nos séculos que vieram depois, sentiram essa força de renovação. Se pudéssemos então visitar outros corações, nós viríamos ao nosso próprio século, andaríamos para outro continente, para ver uma mulher frágil, descalço, com um sari branco, com barrado azul, andando de um lugar para outro, nas ruas populosas de Calcutá, debruçando-se no chão para pegar a mãe que falecia, e depois ficando com o filhinho que precisava de pão, sendo capaz de instaurar os benefícios para que a população tivesse rumo, tão só porque um dia sentiu que houve um tempo em que o amor esteve entre nós. E foram tempos inesquecíveis, que a história pode mudar, recontar, querer contar outras passagens, mas prossegue sendo o tempo áureo da humanidade, porque foi o tempo em que os homens viram com os próprios olhos que o amor era possível. Então nós vamos ver Teresa de Calcutá erguendo as mãos para alimentar as bocas, as mesmas mãos que ela humildemente ia esfregar o chão, sendo capaz de abrir o próprio travesseiro para tirar os elementos do travesseiro e fazer colchão para as outras irmãs. Era irmã de têmpera firme, para quem as companheiras iam chegar ao final da tarde e dizer, madre, a panela está vazia, o alimento não dá para a fila que está lá fora. O que vamos fazer? E ela vai dizer, enquanto trabalhava, minha filha, vá à capela e diga ao Senhor que nós precisamos de alimento. Diga a Ele que Ele venha logo, porque nós precisamos alimentar a população. E voltemos ao trabalho. E a companheira de serviço ia à capela orar. E quase ao final da tarde, quando ia ser a hora de servir os alimentos, bate a porta o comerciante que vai dizer, madre, eu vim ver se a senhora precisa de alguma coisa, temos alguns recursos que possam lhe valer, se a senhora puder contar com eles, eles aqui estão. Impulsionado por uma força diferente, ele que não sabia da necessidade que eles viviam, vai espontaneamente fazer a doação, inspirado por esse Jesus inconfundível. Foi a mesma irmã que começa a jornada de um gesto simples, desejando servir à vida religiosa, e quando vai dizer à mãe que ela queria se integrar a essa vida de doações a Jesus, o impacto do pedido da filha de 18 anos, de alguma forma, sensibiliza a mãe. E a mãe, penetrando o quarto para refletir antes de apoiar a causa, durante um dia inteiro vai ficar em reflexões, mas ao fim do dia vai chamar a sua Agnes, e vai chamar a filha, segurar as suas mãos e dizer, Agnes, coloca as tuas mãos nas mãos dele e deixa que ele te direcione os passos. E aquela jovem, então, vai ao convento de Loreto na Índia, cumprir a destinação dela, como nós temos as nossas.
e se entregando a essa vida de meditações, de dedicações, se prepara para mais tarde viver Jesus lá fora, quando ela vai pedir permissão para servir lá fora. E um dos primeiros esforços vai se caracterizar por um dia em que ela sai com apenas um lanche no bolso, sem saber ao certo como ela ia começar o serviço. Ela apenas sabia que ela estava pronta. E passando pelas ruas vai ver uma jovem, quase que nas agonias da desencarnação. E vendo que a jovem era a jovem que precisava de um atendimento naquela hora, ela que já tinha se especializado em atender os menos favorecidos, acolhe a jovem como se fosse uma irmã, talvez uma filha. E quando nesse gesto de amor vai envolver a jovem frágil ganha forças para perguntar: Senhora, por que a senhora procede dessa maneira? Porque até ali ela não conhecia nenhuma expressão que fosse tão caridosa e carinhosa como aquela. E aquela mulher frágil no corpo, também robusta na alma, vai se debruçar sobre a jovem e dizer: proceda assim, minha filha, porque eu te amo. E a jovem, comovida, vai dizer para ela: Senhora, a senhora, por favor, poderia repetir o que a senhora me disse? E nós imaginamos: por que te pedir que alguém repetisse isso? Porque talvez ela não tivesse escutado que ela era digna de ser olhada por alguém. E a madre, mais tarde, ganhando a população, sendo conhecida com o nome carinhoso de Teresa de Calcutá, vai dizer para ela: eu procedo assim, minha filha, porque eu te amo. Então esta mulher restaurou em si mesma os pilares do Evangelho, a generosidade, a ternura, a coragem de viver a própria vida, de passar pelas incompreensões, quanto de enfrentar as alegrias, de viver as horas difíceis, quanto de sonhar com um tempo novo. A mesma mulher que, quando se vê aclamada com um dos maiores prêmios e condecorações da humanidade, o Nobel da Paz, quando em Oslo eles vão fazer banquete para inúmeras pessoas e autoridades, ela pede apenas um copo de água e pede a eles que, por favor, não fizessem um banquete para ela, porque ela mesma não precisava do prêmio, mas a sua população simples precisava daquele recurso. Então, se fossem gastar algo para fazer um jantar em sua homenagem, ela abria mão da dádiva, porque as pessoas lá longe precisavam do recurso. Foi a mulher que, como pôde, trouxe Jesus consigo, para as pessoas que podiam entendê-lo na dimensão em que ela o apresenta. Mas o que deu força para ela? O que é que deu contextura, robustez? O que é que deu coragem de facear os embates, as incompreensões, as injúrias? Porque os caminhos não foram só de flores. Foi Jesus que esteve ao seu lado. Jesus que veio junto, antes, depois. Jesus que vivia dentro dela. Nós poderíamos ficar também narrando os episódios dessa vida generosa. Mas se nós formos aqui bem pertinho de nós encontraríamos um homem simples. Aqui em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. Um homem que tinha o dom do diálogo com o infinito. Era o canal puro e livre por onde vinham as vozes do além proclamar na terra que a vida é o grande tesouro que Deus deu para nós. Um homem que nem sequer dimensionava a tarefa para a qual Jesus o convidou, mas aceitava o desafio de viver o amor como fosse. O amor que ele vive entre os seus, é o amor que ele vai viver entre as multidões, é o amor que vai levá-lo a ser condecorado como brasileiro do século. Esse homem que procurava Jesus nas estradas da vida, que tentava saber quais os caminhos pelos quais ele seguiria que o levariam a Jesus, que gostava de recortar as faces do Cristo que vinham nos jornais ou nas revistas e colecionava os recortes que a sensibilidade de alguém havia pintado aqui e havia feito acolá. E por muito indagar aos benfeitores, onde ele encontraria Jesus? Depois, quando os contatos mais estreitos com Emmanuel vão se dar, ele vai perguntar a Emmanuel: mas onde estava Jesus? Onde ele poderia encontrar Jesus? Que estradas, que caminhos, por onde ele passava? E ele vai ouvir Emmanuel dizer: meu filho, procure Jesus junto aos corações que sofrem. Porque Jesus é a suprema misericórdia, o supremo amor depois de Deus.
é o supremo tesouro de todos nós. E onde existe corações em luta, aí Jesus se faz representar no socorro, na misericórdia, no amor. Então, se você deseja integrar-se a Jesus, se deseja encontrá-lo, senti-lo, comunicar com Ele, esteja nos domínios do bem. E ele então, que procurava a face do cristão a vida inteira, vive a vida inteira demonstrando que o tinha encontrado. Por isso, quando alguém chegava perto de Francisco Cândido Xavier, ninguém queria ir embora. Todo mundo queria um pouco mais daquele tesouro de amor. Todo mundo queria entender que força era aquela que mantinha de pé um homem nonagenário, a ponto dele vencer horas a fio de trabalho com o público, como se fosse um jovem no vigor do corpo robustecido. Era Jesus que estava com ele. Era Jesus que brilhava nas pupilas mortas. Era Jesus que dava força à voz monocórdia. Era Jesus que inspirava as mãos para que a agilidade viesse tecer páginas de vida para os desesperançados, para os caídos, para os desistentes, para os desalentados, para nós que temos sede de vida feliz. Então, se nós fôssemos olhar este homem, quantas renúncias em favor das multidões, quantas noites dedicadas ao reavivamento da fé, quantas horas no trabalho do bem, em compor de novo esperanças para quem tinha perdido, quantas horas narrando de novo que Jesus era uma realidade. Então nós que não vimos Jesus, conseguimos ver Jesus na presença de Chico Xavier. E mesmo quando agora ele já não se encontra entre nós do ponto de vista material, quantas vezes nós voltamos àqueles dias da Casa da Prece, da Vila dos Pássaros Pretos, das filas do abacateiro, e olhamos aquele homem dizendo, mas ele foi aquele que trouxe de novo Jesus para nós. E o Evangelho se fez restaurado na presença de Chico Xavier. Os cursos que Emmanuel faz para nós, para dizer de novo que Jesus continua atual, que o tempo muda, as circunstâncias mudam, a geografia muda, os ventos varrem as faces do planeta, mas permanece íntegra a presença de Jesus. Ele continua sendo o bom pastor, continua sendo o norte, o rumo, a misericórdia, o ideal de todos nós. E aqui tão perto estava o Chico Xavier. Mas além desses, nós também viajaríamos um pouco antes para Paris, do século XIX. O século do dogmatismo, do rompimento entre a fé e a razão. O século do materialismo, dos questionamentos, das confusões também, das descobertas científicas, tecnológicas. E vamos ver um professor singelo, dedicando uma vida inteira ao ideal de instruir vidas, de devolver a elas a certeza de que eles tinham tesouros dentro de si. O homem que foi educado com o mestre de Pestalozzi, depois vai ser o mestre de uma geração inteira, e que de repente, sentindo que havia um chamado para si mesmo, vai encontrar Jesus nos fenômenos da vida maior, e se debruçando sobre eles, começa então a tentar entender aquela ótica, aquelas circunstâncias, aquelas questões que estavam ocorrendo ali. E ao se debruçar sobre o fenômeno das mesas girantes, descobre: Jesus está de volta. Jesus volta na presença da imortalidade. Jesus volta na certeza das idas e vindas do Espírito nas reencarnações. Jesus volta na certeza da continuidade, no sentido da vida aqui. Jesus volta na possibilidade de contato entre as duas esferas. E nós estamos falando de Allan Kardec, um mestre discreto, ao qual nós nem sempre conseguimos oferecer o tributo de agradecimento pelo legado que ele nos deixou, mas foi um homem que restaurou também os pilares da fé. E hoje nós poderíamos nos perguntar, mas como Kardec traz para nós Jesus de volta? E nós então poderíamos ver que das primeiras páginas do Livro dos Espíritos, passando pelas páginas fenomenais do Evangelho, chegando a esse periódico que é a Revista Espírita, passando pelo Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, desce
Desce para nós as fontes que nos conectam de novo com Jesus. Quantas vezes nós estamos em angústias e lutas, esperando achar um rumo certo, precisando de respostas, querendo acertar. E não sabendo exatamente como expor as questões no universo de fora, nós nos permitimos um silêncio em algum momento, numa noite como essa talvez, e abrindo uma página do Evangelho, vamos ouvir Lázaro dizer: a lei ainda é de amor. É preciso cultivar o Espírito como um campo. E nós então sentimos, mas não é Jesus que está voltando do passado, para dizer que o amor é o único caminho através do qual o homem consegue edificar-se, ser nova criatura, edificado na fé e na coragem, e erguer pontes para que o outro também se construa como um homem diferente. Então, quando nós lemos Lázaro, nós sentimos, Jesus voltou nas páginas do Evangelho para propor para mim que eu preciso amar um pouco mais, desdobrar esses valores que dormem na minha intimidade. Quando nós, em horas de fragilidade emocional, vamos ouvir as vozes que propõem a fé, é esse combustível que move o edifício da nossa vida. E nós podemos ver esse combustível movendo os edifícios em duas dimensões: a dimensão material, a fé humana, e a dimensão divina, a fé no porvir, a fé no futuro. E nós sentimos, mas não é Jesus, a mesma voz que lá atrás propôs que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grau de mostarda, que nós temos dificuldade de segurar entre os dois dedos, é a voz que vem aqui para dizer para mim que eu tenho à minha disposição essa alavanca que Deus voltar com ela. Nas horas em que nós queremos respostas imediatas, queremos a resposta para ontem, como muitos dizem, queremos assertivas, construções e edificações duradouras, e parece que tudo tarda um pouquinho, a resposta é mais morosa, as questões são mais lentas. Nós abrimos o Evangelho e vamos ver o Espírito amigo do amor, a paciência. E nós voltamos para o passado dizendo, mas é Jesus que está aqui. Dizendo que toda construção vai ter resposta. Mas a construção que responde ao homem é a construção na qual o homem investiu. Então é como se nós ouvíssemos a voz do passado dizendo: busca, meu filho, que você achará. Bate a porta que ela se abrirá. Procura que você encontrará. Nas horas de incertezas, em que nós pensamos que tudo está perdido, não tem mais solução, nós vamos abrir as páginas do Evangelho e ouvir os Espíritos amigos falarem das causas das aflições, que podem estar na boca, podem estar no outro, mas são causas. E nós vamos voltar no tempo dizendo, mas é Jesus que está aqui. É Ele que vem dizer, meu filho, existem causas para as tormentas humanas. Mas nenhuma tormenta consegue ficar vigorosa quando Deus chega na vida da criatura. Nenhuma luta fica tão grande, tão pesada, quando o pai está lado a lado com o filho, ou quando o filho se associa ao pai. Então nós ouvimos de novo Jesus dizer, olha, meu filho, as aves do céu. Elas não ceifam, não semeiam, mas Deus dá a elas recursos. O que é que Deus reserva a vós, que sois muito mais do que elas? Então é para nós, que fala de novo a mesma voz do passado, atualíssima, dizendo, minha filha, mas olhe os lírios do campo. Se o pai deu para ele as roupagens que não se comparam às roupagens de Salomão, o que é que o pai reserva a ti, passadas as envernias necessárias? O que é que Deus reserva para você, passados desafios embriosos de reparação? Deus te reserva melhor. Então nós entendemos que a mensagem é atualíssima. E na doutrina espírita, Jesus está de volta. Na beleza da Galileia, na fulgurância dos séculos, na singeleza do nosso dia a dia. Paulo de Tarso viveu Jesus na dimensão em que ele podia viver. Barnabé viveu na dimensão que ele conseguiu. Teresa de Calcutá exteriorizou Jesus como pôde. Francisco de Assis também o fez.
Vemos Chico Xavier vivendo Jesus conforme ele pôde na singeleza da sua vida de beirada. Mas nós nos perguntamos, e nós, como vamos viver Jesus? É certo que a vida não nos pede para fazer como Paulo, porque precisaríamos daquela infiltratura moral. É certo que a vida não nos pede para fazer o que Francisco de Assis fez, porque precisaríamos daquele amor sem dimensões. É certo que a vida não nos pede para sermos uma nova Teresa de Calcutá, porque o bem, embora se repita em muitos corações, ele não confunde as faces que o executam. Mas Deus pede, minha filha, no que você pode. Viva Jesus integralmente. Você já o conhece. Teve ensejo de vê-lo nesses corações que voltaram. No seu dia a dia tem corações que se esforçam por ser bons, idealistas, generosos, superar limites. Aprenda com eles a arte de viver bem. E veja a parte que você já conquistou de coisas boas. Coloque-as a serviço da vida. Porque nenhuma imperfeição moral vai ser corrigida por novas imperfeições morais. Nenhum limite vai ser superado com novas limitações existenciais. Mas o limite é superado com a conquista que nós já fizemos. E o mal é vencido com o bem que nós já conseguimos viver em alguma frente. E a dor, o desencanto e a solidão também se vencem com aquilo que nós já conquistamos. Então hoje Jesus está talvez nos propondo: voltemos a Kardec para descobrir que eu estou próximo. Nas reuniões doutrinais, nos encontros do Evangelho no lar, nas meditações diárias, solitárias que nós mesmos fazemos na ânsia de ser melhor. Mas voltemos ao bem, na ação do bem. Ombreemos com aqueles que já conseguem ter a coragem de viver o bem em dias difíceis, que já conseguem ser a coragem da paz em tempos de guerra, que já conseguem ser a voz da união em dias de desassociação e desarmonia. Ombreemos com esses que já são para nós companheiros que nos ensinam a viver, e façamos a nossa parte, não só procurando, conforme Kardec nos ensinou, ser hoje um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. E quando chegar o amanhã, tentando ser um pouco melhor do que nós conseguimos ser hoje. Porque no esforço do dia a dia, nós nos faremos homens conscientes, corações renovados, têmperas firmes, corações robustos, capazes também de viver o amor na plenitude das nossas possibilidades. Não copiando Paulo, que é inconfundível, não copiando Francisco, que também não se equipara, mas dentro do que nós podemos, inspirando-nos neles, para que nas horas de deserção nós possamos dizer: mas Paulo viajava a pé de uma estrada a outra, enfrentava a inclemência do deserto quanto o rigor do inverno europeu ou do inverno asiático, mas ia para o encontro nas catacumbas. No final da jornada, amparado por Lucas, segurando um cajado, ele ia. Quando ele foi no auge da juventude, de um deserto a outro, de uma estrada a outra, sem temores nem receios, por que eu vou desistir agora? Eu vou aprender com Paulo a arte de continuar mais uma vez. E vamos lembrar Francisco de Assis dizendo: mas na hora em que alguém queira nos dizer: é inútil amar, é inútil tentar, é inútil prosseguir no bem, que nós tenhamos a coragem de olhar para esses vultos dizendo: mas ele era um homem que precisou abrir mão de tudo que ele tinha, porque as incompreensões eram muitas. Hoje eu não preciso abrir mão da família, de nada, porque tudo está à minha disposição para eu viver bem. Então eu quero aprender com ele a arte de exercitar o amor, não desistindo, entendendo que vale a pena amar, mesmo que alguém tenha desistido disso. É hora de nós olharmos para Chico Xavier dizendo: mas essa ponte de luz entre nós, que deixou para nós mais de 400 livros, chegando à casa dos 500 quase, ensinam de novo a interpretar essa mensagem que é Jesus conosco. Que nós possamos olhar dizendo: mas ele teve coragem de erguer os olhos
mesmo quando estavam apagados pelas enfermidades da prisão. Teve coragem de segurar as mãos, mesmo quando as suas eram trêmulas. Teve coragem de ocultar as próprias dores para que alguém tivesse esperança. Eu posso aprender com ele a fazer alguma coisa para alguém que possa ser feliz com tudo. E assim nós vamos entender que a resposta do passado, a proposta do passado, é a que vai nos valer no presente. Porque nas horas difíceis, de testemunhos e lutas, nós vamos lembrar do encontro de Barnabé e Paulo e vamos sentir por nossa vez: hoje eu estou com carência de muitas coisas. Talvez falte ao lado o braço amigo, talvez falte o emprego, talvez falte a perspectiva para amanhã. Mas eu tenho Jesus comigo, então o tesouro está assegurado. A carta de alforria ainda está nas minhas mãos, o roteiro está comigo, porque eu vou temer depois. E vamos lembrar a mãe de Madre Teresa de Calcutá, quando na hora difícil, em que ela tinha que ver a filha seguir para um caminho, para viver a dimensão da sua história, numa outra proposta, vai segurar a mão da filha dizendo: minha filha, coloca as tuas mãos nas mãos dele e deixa que ele te direcione os passos. E nós vamos sentir que a fala vale para nós: minha filha, seja qual for a hora, você vai vitoriar se estiver sempre segurando muito forte nas mãos do Pai, na confiança absoluta de que Ele te valerá em todas as circunstâncias. Quanto vai ser para nós a fala de Jesus para Francisco de Assis? Francisco, restaura a minha igreja. E nós então vamos perguntar: mas Senhor, como restaurar os pilares? Que pilares? E vamos ouvi-lo dizendo: minha filha, não são pilares de fora. É o pilar da paz, é o pilar da fé, é o pilar da confiança, da mansuetude, da generosidade, da ternura dentro de si mesmo. É o pilar do sonho de ser feliz. E vamos ver que a fala de Emmanuel para Chico é a fala que chega para nós como condução do roteiro justo. Minha filha, se você está procurando viver mais aconchegado a Jesus, procure-o onde ele está, nos campos de trabalho. Porque Jesus não era um mestre inoperante, não era um mestre ocioso, não era um mestre só das horas de alegria. Era o mestre das definições existenciais, das horas de incerteza, das lutas morais, dos prejuízos. Era o mestre das horas difíceis. E como ele era um mestre com quem todo mundo podia contar, ele estava sempre em trabalho no bem. E se nós queremos estar mais próximos dele, nós devemos procurá-lo nos campos do bem. Cada um vai encontrar um mecanismo de ação em que pode servir no lar, fora dele, onde estiver. Mas toda vez que nós estivermos associados ao bem, em qualquer dimensão, nós estamos procurando e encontrando Jesus. E para nós então, encerrando o nosso encontro, fica a proposta: renovemos-nos em Jesus através de Kardec. Mergulhemos de novo, quantas vezes necessárias forem, no pensamento, nessa fonte luminosa chamada doutrina espírita. E nós entenderemos o que o Mestre quis dizer lá atrás. E nós sentiremos como ele está próximo. E entenderemos que ele não se esqueceu das suas ovelhas. Então, nessa noite, meus amigos, agradecendo imensamente o carinho que nos recebe, nós queríamos dizer: voltemos os olhos para o homem de Nazaré. Façamos a ponte entre nós e ele através da convicção de que agora é tempo de amar, de que, como no passado ele voltou para dizer que a hora é essa, que a hora de se instaurar a paz é no momento em que a guerra está acontecendo, que a hora de viver o amor é a hora em que o ódio está ocorrendo, a hora de ressuscitar a chama da vontade é a hora em que nós estamos perdendo. Então nós vamos entender: Jesus está conosco, porque ele nos quer para a felicidade, para a paz. E se nós queremos com ele ser felizes, então nós vamos lembrar de Paulo e Barnabé. Sim, Barnabé, o Evangelho é um tesouro. E o homem que o encontra não terá carência de nada. Tudo poderia nos fazer falta se fosse o caso, mas nenhuma carência seria maior do que Jesus se ele não estivesse conosco. O Evangelho definitivamente é um tesouro que já está em nossas mãos
E quanto mais os nossos olhos compulsarem esse tesouro, mais ele vai se introjetar na nossa intimidade. E amanhã seremos nós, que andaremos de tal forma, como recomenda Joana de Ângeles. Viva de tal forma que por onde você passar, você deixe pegadas em luz no bem que você fizer. Para que alguém que vier atrás possa passar por onde você passar. Vivamos o bem como seja possível. Revivemos esse ideal conforme seja possível. Não desistindo nunca de amar, de tentar nem de ser feliz. E estejamos certos. A proposta do passado é a proposta do presente. Porque na doutrina espírita, a alma da doutrina espírita é Jesus de Nazaré. Muita paz a todos. Com votos de muito êxito nesse ano que está só começando. De muitos tesouros, muitos triunfos, muitas assertivas. Nós nos despedimos apenas dizendo assim, seja para você, seja para mim, seja para nós o Evangelho, o roteiro no qual nós vamos nos inspirar para traçar o panorama de uma existência segura, aqui e além, onde nós estivermos. Estudando Kardec, reencontrando Jesus. Era a proposta da noite, mas é em verdade a proposta da doutrina espírita. Muita paz a todos e até um outro dia, se Deus quiser.